sabe que eu admiro muito ele, tenho ele como se fosse meu próprio filho, e o pastor Vinícius também, que foi meu professor no seminário, né? Ainda bem que agora ele não está me avaliando nesse momento, né? Não está entre aspas, né? Podendo até dizer, olha, eu estou fazendo isso e aquilo, e é uma responsabilidade que a gente carrega. Mas eu louvo a Deus por isso, eu agradeço a vida da amada igreja, vim com meus filhos, aqueles 2 jovens bonitos que estão ali atrás, né? Minha esposa, infelizmente, não pôde comparecer, que ela está se recuperando de uma virose, ela passou essa noite uma febrezinha, está medicada lá, ela e meu filho mais novo, os 2 estão meio com essa virosezinha que está espalhando por aí, né? Até a Letícia não ficou muito bem essa noite passada, mas está melhorando. Aí eu brinco, vocês falam que eu sou velhinho, eu estou aí inteiro, aí vocês não dói um pouquinho, mas caso os irmãos qualquer coisa estejam orando pela vida deles, que para se recuperarem, né, logo desse problema aí de saúde. Quando a irmã entrou em contato comigo, orei ao Senhor, pedi a Deus capacitação, direção, e eu falei, Senhor, vou procurar na Bíblia um texto, um trecho que diga a respeito, será que tem algum trecho que fala assim, parabéns, irmão, feliz aniversário? Eu confesso que eu, nem nos 4 anos de seminário, eu não encontrei assim, nenhum texto que fale assim, meus parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo no seu dia de aniversário, mas louvo a Deus porque Ele mostrou uma passagem bíblica que fala do poder do Senhor e daquilo que o Senhor faz na nossa vida, especificamente como criatura dele, como servo dele e como aquele homem ou aquela mulher que é temente ao Senhor. Eu queria convidar os amados a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 139. Salmo 139. Falamos da versão que havia, acho que é a mesma dos irmãos, a Nova Almeida atualizada, NAA. Salmo número 139. Compartilhar com os irmãos aqui esse salmo, inicialmente. Do verso 13 em diante. Do verso 13 em diante. Salmo 139, do verso 13 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses os perversos e afastasses, pois, de mim os homens violentos, e eles se rebelam contra ti. Como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio aqueles que odeiam o Senhor, e não desprezo os que levantaram contra ti? Eu os detesto, eu os com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar? Senhor, te dou graça, Pai, pela tua palavra nessa noite. Te pedimos, Pai eterno, capacitação, te pedimos também sabedoria para estar compartilhando o teu querer aos nossos corações. Continua, meu Deus, nos usando, abençoando nossas vidas e permitindo, Senhor, que cada vez mais possamos conhecer mais o teu amor e a tua vontade em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Salmo 139. Essa passagem aqui, ela fala do amor de Deus, como o Senhor forma as pessoas e como Ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. Com certeza, o Senhor conhece o pastor Vinícius, o Lucas e
isso demonstra para a gente a grandiosidade, o poder e a majestade que esse Deus tem. E muitos não percebem e nem conhecem isso, não se dão conta dessa situação. Esse salmo feito por Davi, Salmo 139, ele traz muitas coisas referentes ao próprio Deus, como Deus age, os atributos que o Senhor Deus tem e aquilo que Deus espera que nós também façamos como servo dele. A gente poderia dividir em algumas partes. Primeira parte, ele fala sobre a onisciência de Deus, né? Aquilo que Deus sabe de tudo. Na segunda parte, ele fala sobre a onipresença de Deus, que Deus está presente em todos os lugares. Depois ele fala da onipotência do Senhor, o poder supremo desse Deus, esse Deus todo-poderoso que a gente serve, o poder dele que não se compara a nada nessa vida. E na última parte, o salmista, ele fala sobre a santidade de Deus e fala o resultado prático dessa questão moral do homem perante a santidade do Senhor. A gente observa muito isso nesse salmo. Esses atributos que eu falei, onipresente, onipotente, onisciente, a gente determina como os atributos que Deus tem, que são incomunicáveis. A gente fala que é incomunicável porque pertencem apenas a Deus. Nós não temos isso. E o atributo de santidade nós também temos. Claro que de uma maneira, infelizmente, deturpada pelo pecado. Deus é santo, a palavra de Deus ela nos mostra como o Senhor, Ele é santo. Em Levítico 19:2 diz: sede santos porque eu sou santo. O Senhor fala isso. E esse atributo comunicável que nós temos de santidade, nós temos, mas é um pouco deturpado. Nós não somos santos como Deus é, né? Quem dera que fôssemos, mas nós não somos por conta do pecado, da pecaminosidade que habita em nós. E esse salmo em si, ele traz uma mensagem para quem não serve ao Senhor. A pessoa fica aterrorizada. Por quê? Porque ele mostra o poder bem claro de Deus na vida de todo ser humano, de tudo, o poder supremo do Senhor. E quem não conhece a Deus, quem não serve esse Deus, se sente aterrorizado com esse infinito poder. E para quem serve ao Senhor, se sente acalentado, se sente seguro, se sente feliz, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que está sempre pronto para nos ajudar, para nos abençoar, também para nos corrigir. Então é uma questão de contraste que se apresenta aqui. Quem não serve a Deus tem esse temor no coração, porque pode ser julgado e penalizado por ele. Agora, quem serve o Senhor conta com esse Deus maravilhoso que está sempre pronto a interceder, a ajudar e a socorrer todos os seus servos. Voltando aqui agora nesse Salmo 139, desde o início, eu queria caminhar com os irmãos agora desde o início do Salmo, que fala assim, obrigado, meu querido, que diz assim, fala da onisciência do Senhor, do verso 1 ao verso 6, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento, sabes quando me levanto, de longe me conheces meus pensamentos, observa o meu andar e o meu deitar, e me conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não consigo atingir. Isso aqui mostra a onisciência do Senhor em nossas vidas. Deus ele já nos conhece completamente. Tudo chega a ser inimaginável para um ser humano pensar que Deus vai saber aquilo que eu ainda nem proferi em palavras ainda. Eu nem falei nada, o Senhor já sabe o que eu vou falar aqui. O que eu penso, qualquer coisa, Ele está ciente de tudo, nada escapa dos olhos do Senhor. E essa ideia de que o Senhor sonda como se fosse dar uma ideia também no original, como se estivesse cavando, procurando nas profundezas e vendo tudo. Nada escapa dos olhos de Deus, nada, absolutamente nada. Então a gente percebe que tudo está no
do Senhor e nada foge dos seus pensamentos. No verso 2, ele fala que Deus também conhece o nosso cotidiano aqui, Ele conhece o meu levantar, Ele conhece o meu deitar, Ele conhece a minha rotina, até minha rotina o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu acordo cedo, gosto de dormir na cama, virando de um lado, para o outro. Deus também sabe se, eu não sei aqui, né, mas lá na igreja, lá no Casqueiro, a EBD de manhã, Deus sabe que se eu fico enrolando para a cama, para lá, para cá, para não ter que ir para a EBD, para ter preguiça. Deus sabe de tudo. Nada escapa dos olhos do Senhor. Então, infelizmente, o ímpio aí fora, ele não se liga nisso. Ele pensa que, eu estou fazendo isso aqui, não tem nenhum problema, nada dessas coisas vai acontecer. Isso entra em contraste também, porque aquele povo antigo, nessa época que foi escrito esse salmo, eles tinham, era como se fosse dividido em municípios, como é hoje. E para cada município tinha um ídolo. E esses ídolos, eles eram restritos àquela jurisdição. É como se tivesse um Deus em Cubatão, um Deus em Santos, um Deus em São Vicente, e os habitantes adoravam aqueles deuses do seu município. Era uma coisa restrita. Isso aqui demonstra o poder do Senhor que ultrapassa todas as fronteiras. O salmista aqui está declarando esse amor de Deus, esse poder do Senhor, essa onisciência de Deus que ultrapassa todas as fronteiras. E o pessoal ficava sem entender como esse Deus pode ser assim. Por isso que é maravilhoso a gente quando começa a perceber e entender essa onisciência do Senhor. A onisciência para tudo, nada escapa do conhecimento de Deus. Eu sou casado, tenho os filhos, eu não sei o que meu filho pensa, nem meu filho sabe o que eu penso, eu não sei o que minha esposa pensa, ninguém sabe. Os irmãos podem estar olhando para mim e podem falar, esse pregador está falando aí, não estou entendendo. Eu não sei o que cada irmão está pensando aqui, e nem os irmãos sabem, mas Deus conhece cada pensamento que a gente está fazendo aqui nesse momento. Isso é muito maravilhoso. Através da neurociência, a gente descobriu que o ser humano, por dia, produz mais de 10 mil pensamentos. Em um dia, a gente pensa mais de 10 mil vezes. E engraçado que eu nunca parei para contar os meus pensamentos, né? Nunca parei, nem tenho condição disso. Mas quando a gente vê isso, se um ser humano consegue pensar mais de 10 mil vezes ao dia, significa o quê? Que a palavra de Deus fala que Deus conhece todos os nossos pensamentos, é que Deus sabe até aquilo que a gente nem se lembra que pensou. E não tem coisas às vezes que a gente pensa e eu pensei nisso uma vez. Então, Deus sabe, às vezes a gente nem lembra que pensou aquilo, e a gente vê na palavra do Senhor que Ele conhece tudo, nada escapa dos seus olhos, dos olhos do Senhor, nada. Ele conhece tudo, o que eu pensei, o que eu deixei de pensar, entendeu? Ele conhece todas essas situações. Continuando, do verso 7 ao 12, a gente vê o outro atributo do Senhor, a onipresença, do 7 ao 12, que é aqui, ó. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz do redor sem mim fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite não é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Quer dizer, isso mostra o quê? A presença de Deus em todo lugar. Deus está presente em todo lugar. Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece o teu pensamento e está presente em todo lugar. E engraçado que quando a gente erra, né, o natural do homem é o quê? Quando a gente erra, a gente se esconde, né? Quando eu era criança, eu fazia malcriação, eu sempre fui uma criança quietinha, né? Graças a Deus. Eu fazia malcriação com meu pai, para minha mãe, e já me escondia, porque eu sabia que ia acontecer algo que eu não ia gostar, então a sua. E o ser humano é assim, né? A gente olha para o livro de Gênesis, quando Adão pecou, o que ele fez?
primeira coisa que ele fez? Ele se escondeu de Deus. Se escondeu, assim, ó, por que você está se escondendo de mim? É porque eu estou nu. Quer dizer, como você sabe que você também está. A primeira coisa que ele fez foi se esconder do Senhor. Então não adianta a gente querer dizer, a gente querer se esconder de Deus, porque o Senhor está presente em todos os momentos. Nada pode nos tirar da presença do Senhor. Ele está em todo lugar, desde o profundo abismo, em qualquer lugar os olhos de Deus estão. Quer dizer, além de onipotente, é onipresente também. O Senhor está em todos os lugares, não há como fugir desse Deus, e isso deixa a pessoa completamente atônita. Eu vou me esconder nas trevas. Deus, ele fez o que em Gênesis, haja a luz. Ele criou a luz, não tem treva que se esconda dele, que possa esconder a gente de Deus. Não consegue. Você pode estar escondido em qualquer lugar, que o Senhor não deixará de contemplar onde você está, até mesmo encoberto, morto, qualquer coisa. Deus está presente ali. A presença do Senhor é em todos os locais. Deus ele é onipresente também. Continuando aqui, meus amados, do verso 13 ao 18, diz aqui: pois tu formaste o meu interior, eu até já li com os amados, tu me teceste do ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não me foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, é como a grande soma deles. Se os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Isso aqui mostra a obra-prima de Deus, formando o ser humano. É engraçado que esse verso aqui, ele começa com a conjunção pois, quer dizer que ele está ligando ao verso anterior. O verso anterior diz o quê? Que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, até nas trevas. Ele continua, inclusive quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, quando o Senhor estava me formando, o Senhor me viu lá, porque dentro da gente não tem luz, os irmãos sabem, dentro da gente tudo escurinho, então até ali naquela intimidade dentro do nosso corpo, Deus está ali e estava formando. Foi quando eu disse que formou o pastor Vinícius, o pastor Lucas, e todos nós aqui. E é muito bacana essa sequência do Salmo aqui, que fala como Deus, ele cria, ele constrói igual um artesão, Já pensou coisa maravilhosa? Nós fomos esculpidos, fomos feitos por um Deus maravilhoso. E muitas pessoas, às vezes, não têm essa ciência, não tem, infelizmente a gente vê aí pessoas que defendem aborto, defendem essas situações que vão de encontro da palavra de Deus e não prestam atenção no que o Salmo está falando. Quem fez a palavra bem clara aqui: tu me formaste no meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. Quer dizer, esse tecer aqui, o tecer é uma coisa até que, para mim, que não é muito da minha área, confunde com costurar, mas não é costurar. Costurar é quando tem uma roupa, a gente vai fazer uma costura, um remendo, fazer uma bainha. O tecer é fabricar um tecido. É a arte de pegar os fios e tecer um por um para fazer um tecido maravilhoso. Então, Deus fez isso. Ele teceu cada um de nós. Cada um de nós foi tecido pelo Senhor. Foi feito por esse Deus maravilhoso. Quer dizer, Ele fez tudo isso. Por isso que nós jamais deveremos esquecer. No ventre da nossa mãe, o Senhor nos teceu. Cada fio foi entrelaçado com esse amor do Senhor na nossa vida. Por isso que eu falei que Deus foi majestoso com a gente, com a igreja aqui. Teceu um monte de gente bonita aqui, não vou me prender só aos pastores, não. Todos aqui foram tecidos do Senhor para a glória dele. Na
indo para a parte mais, assim, mais prática, falando assim, a gente vê que quando a gente começa a estudar um pouquinho, comparar os feitos do Senhor com a nossa vida cotidiana, a gente percebe que a gente sabe que nosso corpo é formado por células, né? É formado por célula, que é a unidade, né, morfofisiológica que constitui todo o ser vivo, é a célula. Então, cada corpo, todos nós, é formado por célula. E nós temos cerca de 30 trilhões de células no nosso corpo. Aproximadamente, porque ninguém consegue contar, né, quantas células nós temos. Então, nós temos 30 milhões de células em nosso corpo. Estou trabalhando, né? Só o poder do Senhor. E cada célula dessa, a gente aprendeu na ciência também, que falando de uma maneira macro, a célula é dividida em quê? Membrana, citoplasma e núcleo. Né? E dentro desse núcleo, cada núcleo da célula tem um código genético. Né? E esse código genético é como se fosse uma fita, com as informações de cada um. Entendeu? É a fita que eu ia ficar com o cabelo branco, né? Fazer o quê, né? É a fita que fez a barba do pastor aí, a charmosa, né? Fez o cabelo pretinho do Lucas por enquanto, né? Por enquanto, o pastor Lucas. Por enquanto, né? Vai chegar lá. Então, é a fita genética que tem de 2 metros, essa fita tem, e está dentro de cada célula. Agora imagina, o tamanho, e essa célula é uma milionésima parte do milímetro, está ali, tudo certinho, ajeitado, embaralhado, e nada se mistura, nada fica embolado. Como é que isso pode acontecer? É o poder do Senhor, meus irmãos. Olha o trabalho, olha a majestade e a magnitude que Deus faz. 3.000 anos depois que o salmista fala que o Senhor teceu cada um de nós, que o Senhor fez cada um de nós aqui, a gente percebe como é pela ciência, como essa coisa é maravilhosa. 3.000 anos depois, naquela época não tinha microscópio, não tinha nada, não sabia nada disso, nada disso, nada. Agora, com a ciência mais avançada, o homem consegue vislumbrar isso. Então, a gente vê que, com certeza, é um trabalho maravilhoso, é uma coisa que só quem tem condição de fazer isso aqui é o próprio Deus. Por isso que o homem não consegue criar nada, não consegue fazer nada. Como iria conseguir fazer isso? Não tem nada. A ciência, ela mostra, mas não afirma, ela reconhece o poder de Deus. Não tem como não reconhecer, porque é uma coisa extraordinária, é surreal, é fora desse mundo, como dizem assim. No verso 16, o Senhor fala aqui: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e nos teus livros, né, foram escritos os meus dias, cada um escrito determinado, e para que cada um deles existia. Isso daqui mostra o quê? Que os nossos dias já foram escritos pelo Senhor também. Né? Eu conheci um pastor que falava que a gente tinha prazo de validade, né? Quando o nosso prazo de validade vencia, já era. A gente ia passar para a eternidade. Mas assim, aqui está falando, Deus está falando que antes mesmo de eu nascer, Ele já sabe quantos dias eu vou viver nessa vida aqui. Ele sabe quando eu vou nascer, Ele sabe quando eu vou morrer. Isso aí é fato. Esse salmo aqui mostra isso também. Antes mesmo de eu nascer, eu estou no ventre, eu sou uma substância, eu sou um embrião que ainda vai se formar, sou um ovo zigoto ali dentro. Mas Deus já sabe quantos dias eu vou viver e quando eu vou partir para a eternidade. A palavra de Deus é bem clara. Nada escapa desse Deus maravilhoso. Então é muito bacana a gente observar essa grandeza do Senhor e ver isso. E continuando no verso 17, o próprio salmista fala aqui em relação aos pensamentos de Deus que são imensos. Aí já é o contrário, Deus ele conhece todos os nossos pensamentos, mas nós jamais conhecemos o pensamento de Deus. Nós jamais temos capacidade de acompanhar, de entender e de tentar ver quanto Deus está pensando. Isso foge da nossa realidade. Ele sabe o que eu penso.
Agora, a gente não tem essa capacidade de chegar e no caso, encontrar essa maneira de contar, de saber quantos são os pensamentos do Senhor. Isso aí foge da nossa realidade, está completamente longe de nós. Deus, eu falei, Ele sabe quando eu vou nascer e Ele sabe também quando eu vou partir. A gente tem referência disso também em Jó. Em Jó 14,5 diz: visto que os seus dias estão determinados contigo, está o número de seus meses, e tu puseste limite, e não passará nenhum além deles. Quer dizer, em Jó já declara isso também. Os nossos dias estão contados. E nós não temos também a capacidade de entender por que Deus pensa assim e quais são os pensamentos, a quantidade de pensamentos que Deus tem. A gente nos colocando no nosso lugar de criatura, na nossa insignificância. Até naquilo que o irmão do louvor falou aqui em Romanos 11, 33, 36, que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente. Amém. Todas as coisas são para o Senhor e pertencem a Ele, e essa glória é exclusivamente dele. Jamais a gente pode chegar e querer se colocar no lugar do Senhor. Continuando aqui no verso, já indo para o final, a gente vê a submissão do homem ao Senhor, do verso 19 a 24, que diz assim: como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com esses perversos. Afaste de mim homens violentos e eles rebelados contra ti. Como os teus inimigos falam coisas ruins, acaso não os odeiam e odeiam o Senhor? E não desprezam e levantam a ira contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa parte aqui, o salmista está mostrando o quê? A grandeza do Senhor. Muitos autores, eles não conseguem, muitas pessoas às vezes não têm um salmo tão bonito desse que fala sobre a onipotência, onipresença, onisciência, santidade. Por que agora está falando de uma maneira tão contundente aqui? Ele está demonstrando a grandeza desse Deus. Ele está falando isso. Demonstra a indignação de quem faz pouco das coisas de Deus. A gente sabe que a gente não deve odiar ninguém, não devemos odiar nem os irmãos, nem quem não é cristão. O verdadeiro cristão não deve odiar ninguém, não deve ter raiva de ninguém. Aí fala, mas aqui tem, esse aqui não é o ódio contra a pessoa, mas contra os inimigos de Deus. Contra os inimigos de Deus a gente pode se irar assim, pode ficar chateado, pode se irar contra essas atitudes, porque estão indo contra o Senhor. E é isso aqui que o salmista está falando, que ele tem raiva, ele se chateia, ele se ira contra aqueles que são inimigos de Deus. E o bacana disso daqui, que ele não usa de hipocrisia. No final aqui, ele pede para Deus sondar o coração dele, e provar os seus pensamentos. Por quê? Porque ele sabe que também está sujeito a fazer coisas que Deus não gosta. Não existe nenhum santo aqui. Não existe nenhum pastor, não existe nenhum pregador, não existe nenhum irmão que é o santo dos santos. Não existe. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos corrompidos pelo pecado original. Então, o salmista aqui, Davi, está colocando a condição dele: Senhor, me sonda, porque se tiver alguma coisa que vê meus pensamentos, põe-me em prova. Se tem alguma coisa que te entristece, me corrige, me guia nesse caminho. Ele aqui está pedindo isso para o Senhor. Por quê? Porque o nosso coração, a gente vê em Jeremias 17:9, que o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente está pensando que está fazendo uma coisa boa e não está. Somos completamente inclinados para o mal. Não adianta, não tem. Se a pessoa fala assim, não, eu sou santo, eu procuro fazer aquilo que é correto perante a Deus sempre, eu não erro, mentindo. Nós não somos santos, nós temos que procurar se santificar cada dia. Só chegaremos à estrutura de um homem perfeito quando estivermos no céu. Aqui nessa terra não tem condição. E é isso aqui que o salmista
ele está pedindo ao Senhor, ele está suplicando a Deus que seja feito, que o Senhor sonde o seu coração e veja aquilo que ele tem de ruim e corrija. Como um bom aluno pede para o seu mestre, corrija aquilo que não for correto perante o Senhor. É isso que o salmista está falando aqui. Por isso, meus irmãos, a gente pode tirar essas lições, esse salmo aqui 139. Primeiro é que é impossível enganar ao Senhor, né? Ele conhece todos os nossos pensamentos. Aliás, a gente chega até a conclusão que Deus conhece mais a gente do que nós mesmos. Tem um ditado que fala assim: ninguém conhece, só quem conhece a pessoa é ela mesma, mas Deus conhece mais de mim do que eu mesmo, e dos irmãos também. Deus conhece cada característica nossa, Ele sabe que às vezes nós temos reações. Teve uma vez, há muito tempo, quando eu era mais novo, terminei o curso lá no Senai, eu fui visitar um instrutor lá no Senai, lá no Rio de Janeiro. Aí eu fui lá no Maracanã, que era a escola onde eu estudava. Quando eu estava passando assim, aí tinha um cara sentado me olhando. Aí, né, os irmãos aqui vivem numa cidade maravilhosa, né, igual o Rio de Janeiro, que já fica ligado em tudo, né? Eu estou sentindo que o cara me olhar, o cara olha para mim e fala assim: aí, Russo, naquela época, o cabelo lourinho. Aí chega assim: aí, Russo, vem cá, quero falar com você. Eu não sei como é que eu fiz isso, meu irmão. Nunca, eu olhei para a cara dele: não te conheço, rapaz, sai, sabe? Se não te conheço, sai para lá. O cara veio querendo me assaltar. Eu aqui eu fiz, eu dei meia volta, pulei para dentro da estação de trem novamente. Aí a polícia veio atrás de mim pensando que eu estava roubando. Não, aquele ali está querendo me assaltar. E a polícia foi atrás dele lá e pegou ele lá. Quer dizer, eu não sei como é que eu tive essa reação, porque às vezes nós temos isso, temos reações que não. Como é que eu fiz isso? Tem reação que a gente toma, que a gente não pensa, nunca pensei que fosse capaz de fazer isso. E faz, dependendo do ano. Tem até um ditado que diz que não é, pelo amor de Deus, é até pernicioso, não pense nisso, né? Mas é um ditado que no mundo fala: a ocasião faz o ladrão. Né? Tem pessoas que às vezes nunca pensei que eu fosse fazer isso. Toma essa reação, essa atitude de você ser assaltado e reage. Você sabe que não deve reagir, você está sujeito a tomar um tiro. Mas eu nunca pensei que fosse fazer isso. Eu cheguei e saí correndo. Se eu tivesse armado, tivesse feito nas costas, eu não estaria aqui hoje, né? Mas Deus sabe todas as coisas, graças ao Senhor. Então, mas nesse ponto, eu estou falando, Deus, Ele conhece a gente mais do que nós mesmos. Então, é interessante isso, a gente ter consciência dessas coisas. E o Senhor, Ele nos vê também de uma maneira completamente diferente. Quando Samuel foi na casa de Jessé e viu Eliab, né, o filho de Eliabe, o irmão de Davi, ele pensou o quê? É esse aqui que eu vou ungir, um rapaz bonito, né, forte, charmoso, esse que vai ser o rei de Israel. E o Senhor fala o quê? Não, eu não olho pelo nome pela aparência externa, eu olho pelo coração. Quer dizer, até nisso Deus faz diferente. A gente olha a pessoa, né? Às vezes a pessoa está ali bonito, de terno e gravata, como diz a expressão, às vezes é o maior larado. Você está vendo que é tudo armadão, bonitão ali, terno e gravata, mas às vezes tem um coração ruim. Então Deus, Ele vê o nosso coração, Ele não vê a aparência externa. Então é interessante isso, como Deus ele nos olha. Em segundo lugar, a gente vê que é impossível a gente escapar desse Deus onipresente. Lembra de Jonas? Né? Deus mandou ele para Nínive e ele não vou pegar o caminho contrário. Não adiantou nada. Ele não se consegue. A palavra que ele é onipotente. Por que também? Porque ele se escondeu no porão do navio. Deus viu ele lá também. Ele estava no porão do navio, escondidinho, né? Quietinho lá dormindo, a tempestade lá, todo mundo com medo de morrer. Deus vendo ele lá. Não adianta a gente querer fugir desse Deus. Ele está em todo lugar, entendeu? Ele é onipresente e onipotente. E em quarto lugar, meus irmãos, esse salmo nos ensina o quê? Uma coisa que é impossível a gente ficar conformado com essas coisas que acontecem. É claro, coisa que acontece no nosso cotidiano. Eu não estou falando de você chegar
e odiar alguém e proferir com violência, não. Mas é impossível você chegar e ficar em paz com o seu coração quando você vê tanta coisa que é feita ao contrário da palavra de Deus. E pior ainda, quando é feito por irmãos nossos, que se dizem irmãos nossos, mas fazem coisas que são contra o que o próprio Evangelho determina que sejam feitas. É impossível. Se a gente está vendo uma coisa errada, se a gente está vendo que aquilo ali está indo de encontro com a palavra de Deus, e se a gente se conforma com isso, então tem alguma coisa errada com a gente. Se eu vejo que aquele comportamento, aquela maneira de proceder de um determinado grupo, de uma determinada pessoa, um grupo que seja, não está em concordância com a palavra de Deus, e eu fico quieto como servo do Senhor, então tem alguma coisa errada em mim. Eu, como servo de Deus, a palavra do Senhor, ela não fala isso para a gente. Deus, ele determina que seja feito de uma maneira diferente e procedido tudo conforme a vontade dele, não conforme a nossa. E a gente, infelizmente, vê pessoas que falam, deixa eu falar, depois Deus perdoa ele, depois Deus faz isso. Não. Cabe a gente falar. Que a irmã da campanha de missões disse o texto, e de fazer o quê? Discípulos. Nós somos discípulos. Todos nós somos discípulos de Jesus. Não somos apóstolos. Né? Apóstolo já é outra questão. Somos discípulos. Né? Discípulo que é aluno, nós somos alunos. Entendeu? Cristo ensina a gente. Então, a gente não pode ir fora do que está a palavra do Senhor. E a gente tem que falar o que a palavra está preconizando aqui. E infelizmente a gente vê o quê? Irmãos que se deixam, não, isso daí resolve depois, não, isso é entre ele e Deus. Não, é assim também. Você é um servo do Senhor e também tem responsabilidade na obra. E finalizando, meus irmãos, queria deixar para a gente aqui essa oração maravilhosa que é o final desse salmo, que diz: sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que Deus fale nos nossos corações, fale no coração dos aniversariantes, né? Essa palavra, esse reconhecimento que Deus os fez aí com preciosidade, com felicidade no coração, que vocês foram feitos por um Deus de amor, né, que a palavra diz que já conhecia cada um antes de serem feitos, já conhece todos os seus caminhos, e com certeza esse Deus bendito irá nos guardar e abençoar o seu filho. Eu queria chamar aqui, nesse momento, os dois pastores, por favor, para orar com a igreja pela vida deles. Senhor, muito obrigado, Pai, por essas vidas preciosas que estão aqui, o pastor Lucas, o pastor Vinícius, Pai, esses servos seus, Senhor, que incansavelmente, Senhor Deus, vem buscando cada vez mais te servir, vem buscando cada vez mais orientar o teu povo, Pai, trazendo a tua verdade, a tua vontade ao coração de cada um. Obrigado pela vida deles, Pai, te peço que o Senhor os sustente e continue sustentando com a sua poderosa mão, Pai, abençoando eles, a sua família, suas esposas, seus filhos, Pai, essa família tão bendita, tão maravilhosa que pertence a essa igreja. Te agradeço, Pai, pela vida deles, pelos ensinamentos que eles trazem, vindo do teu coração para a tua igreja, e te peço, Pai, continua abençoando cada um aqui, Pai, permitindo que eles te sirvam sempre com essa alegria, com esse empenho, Pai, e com essa determinação de trazer, como vem trazendo até hoje, o verdadeiro e genuíno Evangelho ao coração de todos os irmãos. É que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Não.
Eu vou fugir. Mas eu vou cantar. Francisco, saúde da igreja com a paz do Senhor. Hoje foi falado bastante idade aqui. Esse hino é do Luiz Carvalho, é de 1965. Se a Alice estivesse aí, ia reconhecer. Aqui fala que nós nunca podemos esquecer o Senhor, onde nós viemos. Estamos juntos hoje aqui, glorificando o nome do Senhor. E nós nunca podemos esquecer que nós somos livres da morte, do mundo e do mal. Oh, não esquecerei.
Pensa depois no final. Moisés é contado primeiro. Agora sim, agora temos também histórias. Eu vou estar orando e aí a gente finaliza o nosso momento de culto. Pai, mais uma vez, Pai, muito obrigado por esse momento de culto. Muito obrigado por ter usado o teu servo para nos direcionar em direção à tua palavra. Pedimos, Pai, que o teu Espírito trabalhe essa palavra no nosso coração durante a semana, durante toda a nossa vida, para que nós não apenas a absorvamos como algo teórico, algo apenas intelectual, mas que ela seja prática e viva no nosso dia a dia, assim como o pregador aqui nos expôs. Precisa ser algo vivo, algo prático nessas vidas. Pai. Te agradecemos por esse povo, te agradecemos pelos irmãos que estão aqui presentes, te agradecemos porque o Senhor mais uma vez nos deu o privilégio de estarmos aqui em comunhão, glorificando o teu nome, conhecendo o Senhor por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor revela através da sua palavra. Te agradecemos, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de nosso Senhor Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um do povo de Deus aqui e espalhado por toda a terra.